Fala galera do YouTube, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é o Tarciso e hoje nós teremos o nosso terceiro vídeo da série Virtudes Cristãs. O tema do vídeo de hoje será abnegação. Antes de tudo, vamos direto para as definições do dicionário para essa palavra. Afinal de contas, o que é abnegação? Primeira definição: renúncia, ação de abnegar, de desistir de alguma coisa. Segunda definição: altruísmo, ação contrária ao egoísmo, desapego completo de suas próprias vontades, em função de uma pessoa, causa ou ideologia. Já no campo da religião, renúncia da própria vontade ou dos desejos pessoais e naturais por princípios religiosos, indiferença ao que não está relacionado com Deus. Portanto, por definição, abnegação é sinônimo de renúncia, altruísmo e desapego das nossas próprias vontades, em função de alguma coisa que consideramos maior ou mais importante. Como vimos, o próprio dicionário nos traz uma definição em termos religiosos: renunciar os nossos desejos pessoais e naturais pelos princípios que adquirimos e aprendemos em nossa educação cristã. Exemplos: não beber, não fazer amor antes do casamento, não fazer tatuagem, etc. Utopicamente falando, seria bom que todas as pessoas no mundo fossem abnegadas, o que seria muito lindo, é claro. Agora, termos de admitir que nem mesmo os cristãos têm sido pessoas abnegadas nos frustra um pouco, porque onde deveríamos estar servindo de exemplo, estamos servindo de escândalo, pedras de tropeço. Por isso, precisamos buscar essa virtude com certa urgência. Agora vamos ver alguns versos bíblicos que tratam do assunto. Em Lucas 9:23, lemos o seguinte: e dizia a todos: se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, e tome cada dia a sua cruz e siga-me. Em Lucas 22:26, encontramos o seguinte: mas não sereis vós assim, antes o maior entre vós seja como o menor, e quem governa como quem serve. Atos 20:24. Mas em nada tenho a minha vida por preciosa, contanto que cumpra com alegria a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus, para dar testemunho do Evangelho da graça de Deus. E 2 Coríntios 4:11 e 12. E assim nós que vivemos estamos sempre entregues à morte por amor de Jesus, para que a vida de Jesus se manifeste também em nossa carne mortal, de maneira que em nós opera a morte, mas em vós a vida. Desses versos tiramos pelo menos 4 lições preciosas a respeito da abnegação. Primeira lição: para seguir a Jesus, precisamos nos negar. Eu sei que pensar dessa forma é uma certa loucura nos dias de hoje. Afinal de contas, vivemos em um tempo onde devemos ter tudo o que queremos, e se não temos, devemos pelo menos correr atrás de conseguir tais coisas. Mas muitas vezes precisaremos abrir mão daquilo que queremos para poder seguir a Jesus. Segunda lição: antes de sermos os maiores no céu, precisamos ser os menores na terra. Os últimos serão os primeiros? Os humilhados serão exaltados? Pois é, a lógica do reino de Deus é inversamente proporcional. Terceira lição: nossa vida não deve ser preciosa antes de cumprirmos com alegria aquilo que Deus nos pede para fazer. Afinal de contas, se esperarmos em Cristo somente nessa vida, seremos os mais miseráveis de todos os homens. E quarta lição: para que outros possam viver, precisamos morrer. Precisamos dar a nossa vida pelo outro para que ele encontre a vida. Jesus fez exatamente isso por nós e nos pede para que façamos pelo nosso próximo. Resumindo, a abnegação é abrir mão de seus próprios interesses por amor ao Evangelho, por amor ao próximo. Será que nós estamos dispostos a fazer isso? Agora vamos para a nossa história bíblica exemplar. O maior exemplo de tudo o que nós temos visto aqui na série Virtudes Cristãs, sem sombra de dúvidas, é o nosso Senhor Jesus Cristo. Para esse vídeo de abnegação, nós até poderíamos ter usado o exemplo do apóstolo Paulo, que antes era conhecido e reconhecido por todos no meio em que atuava, mas abriu mão de tudo por amor a Cristo. E
passou de perseguidor a perseguido. Todavia, para esse vídeo, vamos usar o exemplo do próprio Cristo, refletindo em cima do texto que se encontra lá em Filipenses capítulo 2, versos de 5 a 11. Antes de entrarmos no que a Bíblia fala a respeito de Jesus, logo no verso 5, somos exortados a possuirmos em nós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Em outras palavras, devemos ser abnegados como Jesus também foi. Em seguida, no verso 6, encontramos uma verdade maravilhosa: Jesus é Deus. Esse verso conversa com João capítulo 1, versículo 1 e nos revela que muito antes de o mundo existir e nós sequer pensarmos em andar e falar, o verbo, o Logos, a palavra, estava com Deus e era Deus. É inimaginável pensar que Jesus estava na eternidade, com toda a sua honra e glória ao lado de Deus Pai, e diante de um plano tremendo de salvação, abriria mão de tudo o que tinha. É evidente que não temos como mensurar se em seu lugar nós faríamos o mesmo, mas eu ouso dizer que em nossa humanidade e carnalidade, nós não abriríamos mão de uma posição como essa, ainda mais sabendo que o seu fim seria tão dramático. O verso 7 nos revela que Jesus aniquilou-se, tomou forma de servo e se fez semelhante aos homens. No milagre sobrenatural e eternamente maravilhoso, Jesus se fez carne e nasceu de uma virgem. Renunciou toda a sua glória e passou fome, sede, chorou, foi ofendido, foi maltratado, injustiçado e como um cordeiro foi em silêncio ao matadouro. Mas também, enquanto esteve entre nós, nos mostrou diversas maravilhas. Ensinou aos 12 anos, foi batizado, deu ordens à natureza, fez milagres, lavou os pés de seus discípulos, amou, deu exemplo e foi abnegado. Tudo isso por obediência a um plano eterno e incrível de salvação. O Senhor Jesus se humilhou, como vemos no verso 8. Traído por um amigo e julgado de forma desonesta, ele morreu. Tudo isso porque ao próprio Deus agradou-o moê-lo, para que a sua alma se pusesse por expiação ao pecado, para justificar a muitos, tomando as nossas iniquidades sobre si. Jesus derramou a sua alma na morte e foi contado entre os transgressores, levando sobre si o pecado de muitos e intercedendo por estes transgressores. Felizmente, essa história não termina assim. Os humilhados serão exaltados, se lembram? Jesus é literalmente a prova viva disso. Ele não permaneceu morto, porque venceu a morte e ela não tinha como ter domínio sobre ele, uma vez que a morte é consequência do pecado. Por isso ele ressuscitou e Deus o exaltou soberanamente e lhe deu o nome que é sobre todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão nos céus e na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Não existe história de amor e abnegação maior do que a de Jesus. Ele renunciou todo o seu poder e majestade para que hoje pudéssemos ter vida e vida em abundância. Enfim, por tudo o que vimos até aqui, descobrimos que, como seguidores de Jesus, precisamos viver como ele andou, pois além de ser o nosso Salvador, ele é também o nosso Senhor e o maior exemplo a ser seguido. Por isso ele disse que se quiséssemos segui-lo, precisaríamos nos negar, pois ele mesmo abriu mão de tudo o que tinha para se fazer como nós e nos dar a vida eterna. Sendo assim, precisamos orar e pedir a Deus esse espírito abnegado. É evidente que temos sonhos, vontades, desejos, etc. Mas não podemos deixar que tudo isso seja maior do que o que Deus tem preparado para nós. Em Isaías 55:9, Deus nos ensina o seguinte: porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. De repente, eu tenho o sonho de me tornar um jogador de futebol e ganhar 3 milhões por mês. Mas Deus quer que eu seja um missionário no Nordeste, vivendo na dependência total dele. Devemos viver menos para nós e mais para os outros, se quisermos que as pessoas enxerguem Cristo em nós. O próprio Jesus nos ensinou em João capítulo 13, versículos 34 e 35.
5. Um novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, como eu vos amei a vós, que também vós uns aos outros vos ameis. Nisto todos conhecerão que sois meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. Portanto, que ele cresça e a gente diminua. Essa foi a terceira virtude que trazemos aqui no canal: amor, alegria e abnegação. Esse é só o começo de uma série de virtudes que, conquanto cristãos, precisamos buscar e exercitar, sempre visando nos tornar cristãos melhores. Espero que essa palavra tenha tocado o seu coração, e se você acha que ela pode ajudar mais alguém, não deixe de compartilhar. Que Deus abençoe a sua vida e a sua família. Até a próxima!